Ô, Francine Bora. Atleta Ferreira, em pronunciamento da cadeia de rádio e televisão, o presidente Lula tentou agradar o mercado e fazer mensagem chegar à população. Nós ouvimos um pouco do pronunciamento do presidente Lula um pouquinho mais cedo aqui na abertura do Tempo News. E aí, Fran, o que a gente pode trazer de análise disso? Pois é, Thalita, só fazendo um parênteses, isso não foge muito também das estratégias aí relacionadas às eleições, né, do PT principalmente, mas o presidente Lula, mais uma vez, ele foi à cadeia de rádio, de TV, né, um discurso aí que durou cerca de 7 minutos, e com aquele tom, um tom de propaganda para exaltar os feitos do governo e principalmente para fazer aquilo que o governo está tentando, porque ele está se sentindo muito distante da população, então para se aproximar mais ali de quem elegeu o presidente Lula. Então, aquilo que a gente estava falando, que a avaliação de que o presidente estava mais distante das pessoas, que a mensagem do governo não está chegando na ponta, essa é uma das estratégias do presidente Lula. Então, no discurso dele, ele cita, por exemplo, efeitos relacionados à questão econômica, então cita ali crescimento do PIB, também a queda do desemprego. Ele também aproveita para falar de temas que, para quem está ali do outro lado, sentado ali em frente à TV, vai ter um apelo maior, que é, por exemplo, ampliação de vagas em creches e universidades. Então, justamente esses temas que eles atingem em cheio ali, essa área que o governo está avaliando, que não está conversando tão bem. Ao mesmo tempo, o presidente também ele quis ali tentar dar um aceno ao mercado ao falar que ele não abre mão da responsabilidade fiscal. Para tentar cumprir aquela meta de déficit zero, mesmo com a margem de erro ali de 28 bilhões de reais, o governo Lula anunciou na última semana um congelamento de 15 bilhões de reais do orçamento e no dia 30, quarta-feira, o governo não vai anunciar qual ministério vai sofrer mais cortes. Então, isso está uma expectativa, principalmente porque o mercado está desconfiado dessa meta ambiciosa de Fernando Haddad. Então, esse discurso vai muito nesse sentido. Ao mesmo tempo, a gente lembra também que a gente está próximo ali do período eleitoral, então que o presidente, né, e os seus auxiliares ali vão estar nos palanques e tudo para apoiar as candidaturas, e o presidente aproveitou para adiantar parte do que deve ser o discurso adotado por candidatos do PT e também de partidos que apoiam o PT, como, por exemplo, ele citou a questão de que recebeu um governo em ruínas, citou os atos do dia 8 de janeiro. Então, o presidente Lula também não deixou para trás aquela questão da polarização, que a gente sabe que deve marcar as eleições municipais deste ano e que deve aí fazer parte dos discursos dos candidatos, digamos, dessa ala aí de esquerda. Então, o presidente aproveitou esse tempo para fazer essa propaganda, de exaltar feitos do governo, mas também não deixar para trás aí essa polarização visando a vitória, né, que desejam dos candidatos de esquerda neste ano. Ô Fran, resta saber mais ou menos em quanto tempo ou por quanto tempo durará essa história de vamos agradar o mercado, né? Porque eu tô olhando e diariamente a gente fala aqui sobre a cotação e sobre os números da Bolsa de Valores. Bom, quando o governo lá atrás fez o anúncio do contingenciamento, de corte de gastos, né, e de retenções que vai fazer, aí no dia seguinte a Bolsa estava lá estourando 129 mil pontos. Fechou a semana passada 126 mil, chegou a ter 125 em algum momento. Então o clima do mercado depois beleza, fizeram um anúncio, mas vamos ver exatamente onde é que pode cortar, onde é que pode diminuir. E claramente o governo Lula está contando no relógio os dias para que, muito possivelmente, Gabriel Galípolo seja o indicado para substituir Roberto Campos Neto como presidente do Banco Central. Você imagina que, dada a proximidade, está cada vez chegando mais perto, o mandato dele termina em 31 de dezembro deste ano, de Roberto Campos Neto. Tende a mudar o discurso do presidente da República e se manter mais numa linha, digamos, pró-agrado ao mercado e menos naquela crítica que marcou até agora os discursos do presidente frente ao Banco Central? Não, viu, Ibrahim? Principalmente que a gente lembra que o último discurso do presidente público, assim, ele fez questão também de criticar o Roberto Campos Neto, né? Uma briga que o presidente Lula não desiste. Então, ao mesmo tempo que ele tenta fazer esse agrado, ele também ataca, porque eu lembro também que nesse discurso, né, da cadeia de rádio e TV, ele também fez questão de falar que está levando para o G20, para fóruns internacionais, aquela questão da taxação dos super ricos, que a gente sabe que nada mais é do que uma meta distante
apresente uma proposta que não tem, digamos que, o objetivo de fato de virar realidade, porque não se tem apoio nem no país, nem fora. Então, digamos que tudo isso é para aproveitar o chamado, vamos jogar para a galera, né? Vamos realmente fazer um uso desse discurso mais populista para realmente tentar ali chegar na população. O governo Lula tenta, de certa forma, agradar, né, o mercado e manter essa conversa com a população, só que a conta não fecha. E o presidente ele não consegue não fazer críticas ao Banco Central, que algumas são válidas sim, mas digamos que acaba dando muita dor de cabeça aí para Fernando Haddad e Simone Tebet, uma vez que essas discussões, digamos que elas são feitas de um modo mais populista e menos voltada para os números. Muito bem, Francine Ferreira, muito obrigado pelas informações. Qualquer nova atualização sobre os esportes olímpicos brasileiros, sobre a política local, você chama a gente aqui, tá bom? Pode deixar, obrigada, gente. Até amanhã, embora Brasil, né?